Isso aqui é sério, por isso que eu preferi gravar essa resposta aqui em vídeo. Veja bem, o primeiro conselho que eu dou é o seguinte: nunca, meus amigos, nunca substitua um conselho de um sacerdote por uma opinião da internet, por uma influência, tá? Eu não sou influência, eu sou desinfluência, então eu tô aqui para te desinfluenciar. Então olha só, porque é o seguinte, por mais que as pessoas estejam aqui de boa intenção, dando bons conselhos, mas esses aspectos da teologia moral, que você tem a teologia dogmática, a doutrina, isso é muito mais fácil você falar, né? Então você vai falar dos dogmas da igreja, da Virgem Santíssima, né? Da liturgia da igreja, isso é mais fácil você falar. Agora, teologia moral, quando você vai para aspectos da vida das pessoas, você não consegue fazer esses filtros aqui pela internet. Então, e uma outra coisa, talvez mais importante, um sacerdote ele foi ungido. Um sacerdote ele tem uma coisinha chamada graça de estado. Um leigo não tem. Então assim, um conselho de um sacerdote não passa somente por uma dimensão intelectual. Não é apenas isso. Ele é um homem ungido, tá? Ele tem a graça de estado, portanto, sempre busque um conselho de um sacerdote. Eu sei que alguém vai falar, não, mas a gente não encontra bons sacerdotes, mas converse do mesmo jeito com um bom sacerdote, porque talvez ali o Divino Espírito Santo, através dele, lhe mostre algo que você não esteja vendo. Um leigo vai sempre recorrer a aspectos intelectuais para julgar e ponderar a sua situação, tá? Por isso que diretores espirituais precisam ser sacerdotes. Leigos não são diretores espirituais. Isso nunca aconteceu. É uma moda assim, uma moda que não sei de onde veio para procurar leigos para serem diretores espirituais. Você pode buscar conselhos de leigos, de pessoas sábias, inteligentes, mas para dirigir espiritualmente a sua vida, não, tá? Ponto. Agora presta atenção. Existe um pressuposto aí na sua pergunta. Que pressuposto é esse? Que se você retira o aspecto sexual da vida de um casal, ele estaria não mais casado. Será que é assim? Então vamos lá, raciocina comigo. Na vida de um casal, o sexo vai passar, certo? O sexo passa, vai passar. Mas quando passa o sexo, esse casamento acaba ou continua? O casamento continua. Por quê? Porque o aspecto sexual não é a única dimensão da vida conjugal. Não é só o sexo. Mesmo sem sexo, o casal permanece casado. Então veja que quando você faz a pergunta, como se você não tendo mais relação sexual com o seu marido ou sua esposa, porque não é marido e mulher aí, né? É como se vocês não estivessem mais casados, mas vocês estão num relacionamento. Ainda, mesmo sem o aspecto sexual, a dimensão afetiva amorosa permanece. Então eu entendo que eu não sei qual foi a sua situação, a sua circunstância. Talvez vocês tenham se convertido depois que a situação já estava posta, por isso que você precisa buscar um sacerdote, tá bom? E ainda tem um outro caso, mesmo que você não mantenha relação sexual, mas durma na mesma cama, você ainda corre o risco de escandalizar os outros, porque talvez os outros saibam que vocês ainda estão juntos, que vocês permanecem casados, mas sem relação sexual. Entende como a coisa é complicada? É muito complicada. Então, olha só, eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é a sua circunstância, mas presta atenção, reflita comigo. Você precisa fazer um esforço para sair da sua circunstância. Porque, olha, o que nós devemos amar mais? Aquele que morreu por nós numa cruz ou a nossa própria circunstância? Ou a nossa própria situação?